Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre quais as armadilhas do autossacrifício num relacionamento. E hoje eu tenho a maior alegria, uma honra de poder estar trazendo uma psicóloga, uma pessoa muito querida chamada Adriana Barros. Vou trazê-la para nossa live. Olá, Adriana! Boa noite! Boa noite, Alessandro. A alegria é minha, a honra é minha poder compartilhar um assunto tão delicado com uma pessoa tão leve, tão profissional, tão querida que é você. Oh, obrigado. É o mesmo, né? Assim, a gente sente um carinho, uma alegria um pelo outro e que a gente tá aqui nessa, né? Nesse propósito. A Supere tem essa ideia de ajudar, né, as pessoas com informações válidas, úteis e que possamos estar ajudando sempre, né? Você está sempre nas redes sociais, também fazendo lives, né? E a gente está aprendendo também juntos aqui e podendo levar essas informações, né, para as pessoas. Adriana Barros, ela é psicóloga clínica da abordagem fenomenológica existencial, mestre em ciências da educação, formação em terapia cognitivo-comportamental, apresentadora do programa Tarja Branca. Seja bem-vinda, Adriana. Gratidão, Alessandro. Gratidão e muito feliz por um tema tão atuante no nosso dia a dia, no nosso dia a dia profissional. A gente que trabalha com carros, as armadilhas não são pequenas, né? E nada melhor do que uma Isso. live para que a gente possa falar um pouco sobre isso e alertar as pessoas que estão nos acompanhando de que é possível fazer a diferença. Isso, com certeza. Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo-comportamental, mestre em educação e saúde, professor de pós-graduação do Exuda, e a gente não para de estudar, né, Adriana? A gente está sempre estudando, aperfeiçoando, contribuindo. Aí vocês fiquem à vontade para comentar, para perguntar, e na medida do possível a gente vai respondendo. Não é isso, Adriana? Exatamente. Nos ajude a ajudar outras pessoas, né, Alessandro? Exato, exato. E sabe que nessa introdução do nosso tema de hoje, falamos também de questões, né, culturais sobre os relacionamentos, né? Existem vários estudos sobre a maneira como os casais se relacionam ou como eles aprenderam, né, que deveria ser daquele jeito e segue uma cultura, um padrão, uma maneira de funcionar e que é regido também pelos valores e normas que as famílias estabelecem, não é? E essas características, né, elas estão envolvidas de coisas que a gente aprendeu, né, Adriana? Coisas que a gente já ouviu, né, ou coisas que os pais falavam, né, sobre essas expectativas, né, que as nossas famílias estabelecem para com a gente, né? Se eu escolho a mulher certa, né, e a menina se escolhe o rapaz certo, né, para se envolver, para se relacionar, e os pais falam algumas coisas, né? Como então, Adriana, o que é que E tu aí acha, né, de como essas expectativas são envolvidas dentro desse contexto, dessa cultura? é interessante a gente parar para pensar que a gente aprende muito pelo modelo. E aí, quando você falava agora dessa escolha certa, não é? O pai que quer saber que quer que a menina escolha o seu companheiro certo e que o filho escolha a companheira certa, a primeira pergunta, certo para quem? Né? Para quem que é o É certo? verdade, Uma tem, pergunta que não pode exato. calar. Certo para quem? Aham. Nesses modelos familiares, nessas estruturas de personalidade, é muito comum, não é? Isso já lá, numa visão muito psicanalítica, existe por parte dos pais um desejo em relação aos seus filhos.
Só que a gente sabe, né, Alessandro, que nenhuma realidade corresponde 100% ao desejo. Não corresponde. E aí fica aquele processo do certo para quem, e esses esquemas que vão se formando nessa construção psíquica, as próprias crenças que vão se formando nessa construção psíquica, vai determinando muito desse ser no mundo, vai determinando muito as escolhas dessa pessoa, as identificações, o que é que ela aprendeu como certo, o que é que ela aprendeu como errado, ou ainda o que ela aprendeu a repetir como modelo na sua história de vida. O que é que ela aprendeu a construir, a buscar para se sentir aceita. Que tipo de ganhos ela vai ter com as escolhas que ela vai fazer e que tipo de ganhos ela vai ter permanecendo naquelas escolhas. Então é muito interessante quando a gente para pensar nessas armadilhas do autossacrifício no relacionamento, que a gente não tem como não vincular essa parte dessas armadilhas, né? A questão do esquema, que você já vai falar sobre a questão do esquema, mas também a gente não tem como desvincular ao processo da baixa autoestima ou da alta autoestima. Com Então, certeza. está muito relacionada a essas armadilhas que o ser humano ele vai se emaranhando nelas e muitas vezes ele não sabe como se posicionar para fora, como sair dessas armadilhas e carrega por anos um relacionamento fadado ao fracasso, onde bastava apenas se autoconhecer, dialogar, sair daquela tática do silêncio passivo-agressiva, se ajudar nesse processo do dialogar, do descobrir quem ele é, olhar as suas próprias vulnerabilidades e por aí ele vai se constituindo como um casal mais saudável. Muitas vezes a gente percebe, você também trabalha com casal, sabe disso, muitas vezes a gente percebe que o casal ele está falando a mesma coisa, às vezes com uma linguagem diferente. Por exemplo, ele está dizendo essa cor é azul e o outro está dizendo não, essa cor é blue. Mas naquela busca de eu estou certo, eu sou o certo da história, muitas vezes esses casais que estão falando a mesma coisa por não ter a habilidade de se libertar desses autos sacrifícios, eles terminam prejudicando o seu relacionamento por muito tempo. Não é isso, Alessandro? É verdade. E esse prejuízo precisa ser visto não numa perspectiva de acusar ou culpar, né? Porque tudo que envolve no relacionamento, a gente precisa pensar, né, sobre o que cada um causou, o que é origem, o que é consequência, para poder a gente poder analisar, né, as situações, né, para que elas não se repitam, como você falou, né? Então, são situações que acontecem no relacionamento do presente, mas o próprio casal, ele vai resgatando situações de acontecimentos do passado, e junta várias situações ao mesmo tempo, às vezes, e não consegue discutir um de cada vez, que esse é um das armadilhas, né? É quando traz várias situações ao mesmo tempo, depois se confunde de qual é a situação que está se falando, né? E aí não conseguem se entender, né? Porque uma coisa é a gente melhorar a comunicação, né? Nos relacionamentos, que é fundamental. E o outro aspecto é a capacidade de resolver problemas, porque é diferente de você resolver problemas culpando. Isso não se resolve. A resolução ela começa a partir de um olhar sistêmico, né, sobre a situação, não é, Adriana? Porque Ai, se a gente foca muito numa situação, a gente não enxerga o todo, né? Parece que quando a gente está, né, com a mão, né, a gente vai pegar muito de perto assim, a gente não enxerga direito as linhas da mão, né? E é o exemplo nesse do livro. olhar precisa se distanciar. É perfeito, o exemplo do livro, né? Que se você coloca esse livro muito perto, é aquela visão Isso, onde às vezes a gente precisa se afastar um pouco da história, ter esse olhar de compreender, você falando e me lembrando a ideia
de como há uma dificuldade no ser humano de se autorresponsabilizar pela história. Então, a gente vê muito, principalmente em relações de uma forma geral, mas já que a gente está falando sobre casal, existe muito aquela ideia do você, aí o outro diz você, você, você. E enquanto a gente está nesse você, a gente não parou ainda para olhar o que é que eu posso, o que é que está dependendo de mim para isso não estar funcionando bem. Porque todos nós temos uma participação, todos nós somos responsáveis para que esse relacionamento dê certo. Então, numa história de duas pessoas, as duas pessoas são responsáveis por isso. Então, enquanto a gente fica dizendo, você fez isso, olhando os erros do outro, a gente esqueceu de admirar o outro. A gente esqueceu que a gente escolheu esse outro para estar junto. A gente esquece que esse outro não é nosso inimigo, é o nosso parceiro ou nossa parceira. E a gente também Sim, precisa, é importante que o ser humano também observe onde é que estão as minhas necessidades de olhar para transformar. O que é que eu preciso me responsabilizar? Qual a parte que me cabe da minha responsabilidade nesse relacionamento? Quando a gente fala das armadilhas, a gente sabe que dos pontos muito significativos em relação às armadilhas do relacionamento é que, às vezes, as pessoas, elas, do autossacrifício, elas param de se olhar, elas querem olhar o outro e muitas vezes elas querem dar o melhor para o outro e nesse processo de dar o melhor para o outro, elas esquecem que elas também estão nesse relacionamento. Então há uma necessidade das pessoas se fortalecerem nessa percepção. Por que que eu preciso de menos? Por que que eu tenho que ser a boazinha da relação? Por que que eu preciso alimentar a minha ideia de abandono? E muitas vezes, por medo disso tudo, as pessoas sentem o quê? Porque na hora que eu faço algo para ter um retorno, porque tudo isso traz ganhos secundários, né, Alessandro? Então, na hora que eu faço é, algo para ter um retorno, quando eu digo sim o tempo inteiro, quando eu não quero dizer sim, mas eu digo sim, isso é uma grande armadilha do autossacrifício, eu espero que o outro diga, eita, olha como ela é bacana, eu vou fazer agora o que ela quer. E quando ele não faz, qual é a emoção que vem? A raiva. Então a raiva sim, permeia muito essa armadilha do autossacrifício. A raiva ela sim. traz muito esse movimento, é uma emoção muito presente quando às vezes eu faço algo para escutar um retorno, para ter um comportamento do outro diferente, e isso não aconteceu, porque a gente não consegue mudar o outro. O processo de mudança vai a partir da percepção que cada um tem, que ele precisa se responsabilizar por algo que está acontecendo. Faz sentido, Alessandro? Sim, com certeza. Quando a gente vai dar uma olhada, né, Adriana, na terapia de esquemas, a gente vai começando a perceber que, na verdade, o esquema ele vai construído a partir de uma necessidade básica de criança que não foi suprida o suficiente, né? E muitas vezes essas necessidades são de autoexpressão, de necessidade de falar, de expressar, dizer o que De sente, criatividade, né? isso. E de autonomia, de poder fazer escolhas, né? Então, a pessoa vai crescendo ao longo do tempo sem ter desenvolvido isso o suficiente. E aí vai gerando uma certa lacuna, onde a pessoa não se sente à vontade para dizer o que sente de forma legítima, espontânea, né? E aí vai trazendo uma expectativa muito grande de ser amada, de ser reconhecida, de atender as expectativas da outra pessoa para poder se sentir bem. E aí acaba sendo uma grande armadilha, que aí a gente chama do autossacrifício, né? Porque é, acaba se concentrando todos os esforços e a energia para atender as expectativas da outra pessoa. Enquanto que a gente precisa entender que as expectativas da outra pessoa são delas, mas precisa você olhar as suas, né? E Perfeito. aí, quando a gente não olha para as nossas necessidades, a gente acaba prejudicando a nossa autoestima. Porque quando a gente olha a autoestima, a gente vai olhar em termos de prejuízo e de desenvolvimento, né?
Se houve um prejuízo lá atrás, mas você continua com esse comportamento de se sacrificar e não é confortável para você, acaba gerando um sofrimento e uma raiva ativada por uma não correspondência da outra pessoa, mas a gente precisa dizer, peraí, quem gerou a expectativa foi a outra pessoa ou foi você? E o que é interessante, Alessandro, é que muitas vezes isso vem carregado de uma tática passiva-agressiva, que é o silêncio. Quando você vê o casal, Ah, tá. ele vivencia tudo isso, mas ele não falou para o outro o que ele pensa de verdade. Muitas vezes as pessoas querem que o outro adivinhe, quer que adivinhe que se eu estou chateada, É. adivinhe o que eu não gostei, adivinhe o meu gosto. Então, isso é muito difícil, porque o silêncio ele vem como uma forma de punição. Então, muito claramente, quando esse silêncio aparece nas relações de casal, a gente já percebe que parte dessa autoestima está se mobilizando, parte dessa autoestima está se apresentando, ou dessa baixa autoestima. A raiva como uma emoção muito presente, porque muito do silêncio é uma forma de punição do outro. Eu silencio para punir. Eu silencio porque eu me nego o direito de me doar para você, já que você não compreendeu o que eu queria, já que eu fiz tanto por você e você não fez algo por mim, então eu me nego a continuar me oferecendo a você. Só que isso vem carregado de mágoa. Isso vai minando a relação. E como tem muito de processos que o casal não tem consciência, eles só sentem, eles não sabem o que é que está acontecendo, é onde entra a Sim. psicoterapia de casal, que vai ajudar muito no processo de psicoeducação, de favorecer ao casal um maior entendimento do que é que está por trás desses esquemas, o que é que está por trás das crenças, o que está por trás das distorções cognitivas. Então, quando esse casal começa a aprender, eles também começam a se olhar de uma maneira diferente. Porque Aham. tem três coisas que eu acho importante, até a gente falar, que já que a gente está falando de terapia de casal, tem aquele momento em que o casal chega para o primeiro contato, as primeiras avaliações, e o terapeuta vai avaliar se realmente é um caso para terapia de casal ou se há uma necessidade do casal ir para as suas terapias individuais, né? Porque também isso É. pode acontecer. Nas primeiras sessões, né, a gente faz essa avaliação, né, ouvindo a demanda do casal, né, a gente atende os dois juntos e faz essa avaliação para diferenciar, porque pode ter questões de necessidade do casal, mas questões a serem trabalhadas no individual. E aí precisa ser cuidado também, porque uma coisa é paralela à outra, né? Individualmente precisa estar melhor, né, para poder conseguir dialogar. E é interessante, né? Porque quando a gente fala dessa percepção, quando você diz assim, uma coisa muito paralela, é porque são pessoas. O casal é uma pessoa, né? É como se houvesse uma interseção. Aqui é o homem, aqui é a mulher, ou independente do gênero. E quando se junta esse casal, essa parte do meio seria a interseção. E essa interseção, ela funciona como um novo núcleo. É como se fosse uma terceira Sim. pessoa. Então a gente vai cuidar desse núcleo. Esse núcleo que, pelas interferências das suas individualidades, das suas personalidades, vão estar constituindo esse núcleo. De que forma esse núcleo, essa interseção, vai estar sendo formada? E é interessante, uma fala que eu digo muito, é que como é necessário que as pessoas conheçam primeiro os conceitos, né? Conceito do que é bom. Às vezes o casal está falando a mesma coisa, apenas não estão compreendendo como conceitos iguais. E as diferenças individuais. Por exemplo, bora imaginar que João e Maria. Então, João adora chocolate, mas não sabe que Maria tem intolerância à lactose. Maria ama flores, rosas, e não sabe que João tem alergia a rosas. Então, João dá chocolates a Maria, acreditando que está dando o seu melhor, porque ele ama chocolates. Maria dá rosas a João, acreditando que está dando o seu melhor. Maria não recebe bem aquele chocolate porque ela tem intolerância à lactose. João não recebe bem aquelas rosas.
Mas enquanto existir o silêncio passivo-agressivo, enquanto eles não perceberem que um está dando o melhor que se tem para o outro, enquanto eles não entenderem isso, eles vão estar se julgando pessoas que estão dando algo que não é bom para eles. Enquanto a pessoa olhar só para si, não olhar para esse sistema que você colocou no início, muito bem colocado, não olhar, o casal não se olhar de uma forma sistêmica, enquanto um todo, eles vão ter muita dificuldade de caminhar com essas diferenças. Faz sentido, Alessandro? Sim, sim. E tu tinhas falado para mim sobre essa questão de assumir a própria vulnerabilidade, né? Ela é Perfeito. necessária, né, Adriana? É isso que tu estás falando, né? Muito. Sabe por quê, Alessandro? Às vezes a vulnerabilidade, ela está muito, o ser humano ele está muito mais forte. Assumir a vulnerabilidade ajuda o ser humano a se fortalecer na sua identidade. Ou seja, quando eu assumo que eu posso errar, quando eu assumo que eu sou frágil, que eu tenho fragilidades, quando eu assumo que eu não sou um escudo de aço, então eu assumo que eu sou vulnerável. Quando eu assumo essa vulnerabilidade, eu acredito, eu permito em mim mesma a possibilidade do erro. E as pessoas ficam muito mais fortalecidas. Então, enquanto casal, essa autoestima ela é muito maior quando ele começa a assumir a sua fragilidade. Porque nas redes de diálogo, nos núcleos de diálogo, às vezes há uma necessidade de firmar uma imagem que, na verdade, não é nem uma imagem que se tem, mas uma imagem, aquilo que a gente falava anteriormente, do que eu quero que o outro perceba que eu tenho. Então, no momento em que um dos cônjuges passa aquela ideia, assume aquele papel logo no início da relação, que eu sou o que faz isso, eu sou o provedor, ou eu sou o intelectual, ou eu sou o que dá os bons conselhos. Enquanto as pessoas vão assumindo papéis na relação, vão esquecendo que nós somos seres humanos. E tem uma hora que eu sou a que dou os bons conselhos, mas tem uma hora que eu assumo o papel de liderança, em outro momento eu estou frágil. E o casal precisa confluir nesse sentido, ele precisa caminhar nessa interseção. E aí, quando ele não assume, quando eles não conseguem assumir, eu assumi um papel e fiquei rígida nesse papel, eu não flexibilizei a oportunidade de que eu posso, hoje eu posso ter perdido o emprego e eu não sou mais a pessoa que direciona a casa. E qual é o problema? Tá tudo bem. Então, quando as pessoas pegam aqueles papéis e elas enxergam isso de uma forma rígida, elas não vão estar vivenciando as suas vulnerabilidades. E a gente percebe que uma pessoa que tem autoestima, a autoestima está muito relacionada à sensação de ser capaz, de assumir responsabilidades, de tomar consciência e, acima de tudo, aceitar. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação do processo perceptivo do que é que está acontecendo. Então, quando as pessoas conseguem vivenciar esse processo, elas conseguem estar mais em paz com as suas vulnerabilidades. É verdade. É como se baixasse a guarda, né, Adriana? Eu me lembrei de um filme que eu assisti há um tempo atrás, chamado Um Golpe do Destino. Ele é da década de 90. Nossa, que filme lindo. Amo esse E filme. aí, você gosta? Já assistiu? Que bom. Amo esse filme. Eu dei E, muita aula com esse filme, Alessandro. Muita aula. eu também, eu também. Como ele é um filme que está dentro de um hospital, eu dei muita aula em tanatologia, em psicologia hospitalar, há muitos anos. Sim. E a gente, esse filme nem, para conseguir esse filme era uma dificuldade. Esse filme a gente conseguiu É difícil de encontrar mesmo. difícil e eu assistimos muito esse filme e esse filme é todo em cima do poder da vulnerabilidade. Eu amo esse filme. Exato, exato. E aí, no final do filme, ele faz uma metáfora fantástica, né? Que é sobre o espantalho. Não sei se tu lembra. Lembro, O eu assisti espantalho, Os Braços né? Abertos. Os braços abertos é que faz as aves virem, né? E aí ele dá espaço para poder interagir com outras pessoas. Se ele baixa a guarda, né, se fecha, né, numa posição,
né, de distanciamento, se fecha, né, a fisionomia e tal, e não interage, ele não está aberto, né? Então é necessário que no relacionamento a gente tenha uma abertura de verificar o grau de impacto que a gente causa nos outros, E se né? você E, lembrar bem, nesse filme, ah, você lembra como ele usou a tática do silêncio passivo-agressiva? Eles não mais conversavam, não é? Então, ele sim. silenciou porque ele estava tão doído, ele estava tão dentro da dor dele, Sim, que ele ele silenciou, simplesmente exato. É ele verdade. silenciou. Até que ela passou muito, ela trouxe a raiva dela de volta Sim, e eles aquela cena é conseguiram. linda. É lindo, Alessandra. Se rasgaram por inteiro e começaram a É, ver de verdade um relacionamento só descrevendo um pouquinho verdadeiro. para as pessoas, né? É que tem uma cena de um contexto familiar, da relação com a esposa, em que ele tenta, depois que faz uma cirurgia de câncer, porque ele descobre que tem câncer, e passa pela recuperação e perde a voz, né? E ela dá um suporte a ele, e ele sempre dando, né, uma escanteada, ele é agressivo, irônico e tal. Ele tinha um modelo, né, irônico, É, sarcástico e tal, né, muito passivo-agressivo. E aí, quando ela ficava com raiva, né, mostrava isso e não queria, só queria afastar dele, ele não conseguia fazer com que ela voltasse. E aí a maneira que ele conseguiu foi fazer uma expressão corporal, já que ele não conseguia falar, era escrito, né? Ele fez era uma o apito, ele expressão usava o corporal. apito. Ele usava o O apito, lembra? apito era verdade, é. Ele fez uma expressão corporal para dizer que precisava dela. Foi lindo, E foi a primeira vez no relacionamento, né, na história do filme, que ele pedia ajuda. foi lindo, Com foi lindo aquele. quantos contextos, né? A gente pode pegar esse exemplo. Por quê? É necessário que, no casal, para a gente não entrar na armadilha, a gente visualize que é necessário a gente se posicionar. Então, é como se de um lado a gente tivesse num alto sacrifício fazendo algo para dar assistência a outra pessoa, mas a gente está se prejudicando. E aí, quando a gente se prejudica, a gente está trazendo emoções ruins, de desconforto. Por que elas vêm? Porque tem um desequilíbrio entre o dar e o receber. Se dar demais, né? Desequilíbrio. Se recebe demais, também desequilíbrio. Então é necessário que haja uma alinhada nisso para que haja uma divisão melhor de expectativas para depois fazer o acordo. Então, se a gente consegue, né, expressar, né, todos os sentimentos e a outra pessoa ouve, isso é extremamente importante. É possível fazer o diálogo e a gente e o casal fica melhor, né? Agora, quando faz algo, mas está coerente com os próprios valores, porque quer ajudar, mas não se prejudica, tudo bem, né? A questão maior é que hum, quando a pessoa se sacrifica, ela não tem nenhum parâmetro de saber se está se prejudicando ou não. E aí acaba exagerando no autossacrifício, gerando expectativas sobre a outra pessoa, que não faz como ela gostaria que fizesse, se frustra, é ativada a raiva e o casal fica na armadilha, né, Adriana? Perfeito, perfeita explanação. E o casal fica naquela armadilha, correndo risco até de findar aquele relacionamento, risco de conflitos constantes, de até acabar aquele relacionamento, quando na verdade só precisava de alguns pequenos ajustes. Perceber qual é o seu papel na relação, não querer ser o salvador do mundo, porque não vai ser, né? Não tem Até como. A e responsabilidade é dos dois, né?
dos dois. E é isso que as pessoas precisam se dar conta e se perguntarem. Eu gosto muito dessa frase: qual é a parte que me cabe desse latifúndio? Eu gosto dessa frase. A parte que me cabe disso tudo, não é? Eu estou por escolha. Foi uma escolha minha. Muitas vezes as pessoas chegam nas terapias de casal para reaprender a dialogar, Alessandro. Eles aprenderam o diálogo. Não, estão É, no processo de defesa. E a o gente precisa diálogo é precioso, né, Adriano? Muito precioso isso. tudo. Precisa reaprender a dialogar, precisa desconstruir essas couraças que foram constituídas ao longo do processo. As defesas foram, a história do espantalho, né? As defesas foram se constituindo. Então, se as pessoas não baixam as suas defesas, que escolhas eu estou querendo? E às vezes, Alessandro, a gente percebe que quando quando as pessoas, ainda esses casais, que eles não conseguem separar esses papéis, e às vezes a família, os filhos estão ali, quantas vezes você vê casais que. E aí eu começo os esquemas das crianças, né? Casais que chegam a dizer para um para o outro: eu estou aqui não por você, mas pelos filhos. E às vezes isso não É, é verdade, às vezes isso não é verdade. Eles estão apenas distorcendo a responsabilidade, passando para os filhos, não é? Ainda colocando esse peso nos filhos, e muitas vezes não é isso que está acontecendo. Ele realmente quer continuar no relacionamento, só não sabe como. pois é. E aí é necessário que a gente é, é, pense de forma mais ampla sobre o grau desse prejuízo, né? E que a gente possa construir isso de forma favorável, mas sempre avaliando o impacto que a gente causa nos outros, da gente baixar a guarda e poder dialogar, mas não tendo um olhar, né, de silêncio, de provocar o silêncio para manter um controle da situação, porque acaba prejudicando ainda mais, mas também a gente poder não considerar que os outros são coitadinhos, Ai, adorei. Perfeito. que, que os outros não possam resolver os problemas deles, né? Afinal de contas, só não pode receber um não quem é? Um bebê. É verdade. Todos os outros, não, salvo engano, assim, o idoso, que está acamado, que precisa de ajuda também não pode receber, não. Né? E às vezes você colocou Mas aí. os outros podem receber, não. E aí eu achei interessante porque às vezes tem um livro de Pincus e Deri que fala sobre o contrato secreto do casamento. Capítulo 2 desse livro, eu gosto muito desse livro. E aí ele fala que o casal, ele constrói um contrato, muitas vezes secreto. É o que é velado, é o que não é dito, que eles vão funcionando daquela forma. Porque às vezes é aquela história, eu quero receber muito, você quer dar muito, e essa relação vai se constituindo assim, torta. Vai se constituindo totalmente desregular. Basta esse que resolveu não dar mais o quanto dava, aquela pessoa que tudo ela faz. Você não precisa nem dizer, me traz água. Quando você faz a mínima menção, a água está ali. E aí teve um dia que essa pessoa chegou para o outro disse, me traz água. E ela disse, só um minutinho porque eu vou primeiro beber a minha água, mas eu trago a tua. Alessandro, a pessoa, o cônjuge diz, como você está diferente, você não era assim, porque ele estava tão acostumado a antes aquela pessoa fazer tudo o que ele queria. Só que isso não leva a nenhum lugar, não é? Vai ter uma hora, nada vai ficar assim para sempre. Nada vai ficar nesse formato para sempre. Então, se as pessoas não olharem para se constituir nesse equilíbrio em qualquer relação, principalmente nas relações de casamento, as chances de conflito elas são muito grandes, com certeza. São. Eu queria pontuar aqui que tem algumas pessoas conhecidas acompanhando a nossa live. Queria dar um alô
a Fábia, a Graça Almeida, a Ivalda Marinho, né? E tantas outras pessoas que eu não consigo, a Rose, né? Queria agradecer a todos vocês por estarem acompanhando aqui a nossa live, né? Fazendo essa reflexão, né? Complexa, profunda e sutil e leve ao mesmo tempo, né, Adriana? É verdade, Alessandro. Eu tenho dito muito isso. Eu A gosto Andrea também está de mais aqui. leves. Adoro. Pois é. E aí, o grande armadilha, né, disso também, o sentimento da raiva, é quando se torna situações mais graves, né? Quando tem uma relação abusiva, uma traição, um ciúme, que torna a situação de violência ou de descomprometimento afetivo, né? Porque quando falta esse compromisso afetivo, mantém o desequilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, a busca é que haja o equilíbrio. Então, são situações de raiva, situações abusivas, de ciúme, de controle, de traição, que mantém o desequilíbrio. Então, a dica é que o casal ele deve buscar o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque, na verdade, os dois estão no mesmo barco. O problema é dos dois, não é só de um, né? Então a gente Escolheram. precisa assumir, né, as próprias dificuldades. Cada um tem o seu tempo também de procurar as suas melhoras pessoais, mas ela é diária. A gente vai vendo as mudanças aonde? No comportamento, né, Adriano? Com certeza. E aí, você falando isso, é importante que se perceba também a vulnerabilidade do outro. O outro também é um ser vulnerável. Muitas vezes as pessoas desenvolvem relação de codependência, sabe, Alessandra? Relações Sim. onde eu não me valorizo, eu não me encontro, não me percebo e eu coloco o outro como o grande responsável por minha vida e passo o tempo inteiro nessa expectativa do que o outro pode me nutrir. Então, enquanto eu alimento essa codependência, é onde a gente tem que ter muito cuidado. Muitas relações abusivas, se uma pessoa codependente encontra um parceiro é, danoso, bora colocar assim, o problema sério está feito. O problema sério está feito. As relações abusivas, elas são relações que vieram de codependência. Relações onde as pessoas elas não conseguem se nutrir, não acreditam no seu potencial, não conseguem se enxergar claro. Isso está relacionado com a historicidade, está relacionado com as crenças que a pessoa constituiu ao longo da vida, sem sombra de dúvidas, mas elas vão repetir esses movimentos, esses modelos nos seus parceiros e vão exigir, esperar que eles venham ser os seus salvadores. Eu gosto muito, sabe, Alessandro, quando falo em casal, eu gosto muito de lembrar os contos de fadas. Eu acredito que muitas mulheres escutaram tanto que os príncipes chegariam nos seus cavalos brancos, que elas ficam muito na espera dessa pessoa idealizada. E é importante que nós, seres humanos, saibamos que pessoas idealizadas não existem. O que existem são pessoas de carne e osso, são pessoas reais, são pessoas concretas. Então, enquanto a gente fica na fantasia de que eu vou encontrar alguém que venha me preencher 100%, eu deixo de viver o melhor do meu relacionamento. Quantas pessoas estão muitas vezes presas a um relacionamento que já chegou ao fim e às vezes não saem pelo medo de não serem capazes de encontrar uma outra pessoa. Eu escuto isso com muita frequência. Então, como as Sim. pessoas precisam perceber, se fortalecer nelas mesmas e acreditar que se essa relação não deu certo, ter a maturidade, a coragem de colocar um ponto final e enfrentar os seus medos. A palavra de ordem é enfrentamento. Quanto mais eu lido com os meus medos, e o que é que são os meus medos? Os meus medos, muitas vezes, é aquela história da tal vulnerabilidade, é quando eu acho que eu não sou capaz de passar por essa dor, mas quando eu acredito nos meus medos, no sentido de enfrentamento,
Porque a gente pensa que coragem é ausência de medo. Coragem é irmos mesmo com medo. E aí, quando a gente enfrenta isso, a gente trabalha uma coisa fundamental, que é exatamente o processo de sairmos daquela zona de conforto muitas vezes e acreditarmos, aumentarmos nossa autoestima, acreditarmos no nosso potencial e irmos para a vida, sair de uma relação de codependência. Só que eu sei, Alessandro, que a gente falando sobre isso parece ser fácil, mas a gente sabe que na prática isso tem muita dor, isso tem muita couraça desconstruída, isso tem muita ansiedade, isso tem muito sofrimento, isso tem muita distorção cognitiva, isso tem muita autoimagem errada. Então a gente vai precisar de uma reconstrução de autoimagem, de um fortalecimento de identidade, para que as pessoas possam tomar decisões sobre o que elas querem nos seus casamentos, ou para que elas possam tomar decisões sobre o que é que elas podem fazer para melhorar os seus casamentos. Faz sentido, E Alessandro? faz sim. E essas melhoras a gente vai visualizar e colocar em prática com as dicas, e a gente vai visualizando dia a dia no comportamento, né, Adriano? Por exemplo, a gente poder analisar as nossas expectativas e as expectativas dos outros, já é uma maneira. A gente poder verificar o impacto que a gente possa estar causando na outra pessoa, poder analisar o grau das emoções, se está muito intenso, se está muito, né, alterado e a gente perde o controle, o quanto que isso é prejudicado, se a gente está fazendo com que a ajuda a outra pessoa, né, o cônjuge, ou a namorada, ou o namorado, está sendo além da conta, né, do que você pode dar e você está sentindo que está se prejudicando, é um sinal de alerta que você precisa avaliar o momento de dizer não. E é necessário também lembrar, né, Adriana, que existem várias maneiras de dizer não. Perfeito. A gente Palavrinha precisa mágica. pensar, pois é, Bem-vinda, muito bem-vinda, mas com muita segurança e muita maturidade e muita autoconfiança para conseguir dizer esse não, né, Alessandro? E como você colocou isso. muito bem, tem muitas formas de dizer não. A gente pode É, dizer o não de maneira mais delicada, mas o não é o primeiro passo para que a pessoa possa se posicionar no relacionamento. Eu não tenho que fazer o que eu sim, não quero, o que eu não gosto. Tem que ser bom para todo mundo, para o casal. E é importante que o casal saiba que todos dois têm direitos. Todos dois têm direitos de ter os seus desejos realizados. Todos dois. Então não pode ser só uma relação em desequilíbrio, onde um está se sentindo, um ocupa a posição de eu sou receptor e o outro ocupa a posição de doador. A gente percebe que jamais uma relação dessa vai dar certo e vai terminar bem, né, Alessandra? a gente pode criar até possibilidades com não, ó, eu não posso até aqui. Daqui para cá tá confortável para mim, né? Olha, infelizmente não dá agora, mas eu só vou estar disponível da próxima semana. Perfeito. Isso é uma forma de dizer não, né? Então, ou seja, a gente precisa pensar em termos da coletividade, o que é melhor para o casal, o que é melhor para a família, o que é melhor para a maioria, ao invés de pensar no individual, que é quando nasce aquela questão muito comum nos casais, né? Quando eu observo, né, nos atendimentos, é quando vai ativando aí a competição, né? Isso, perfeito, perfeito. É uma outra coisa, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito. Às vezes, existem casais que eles estão no mesmo ambiente profissional, estão dentro de casa, estão muito tempo realizando as mesmas tarefas, e se não tiver cuidado, pode ser constituída aí uma relação de competitividade. E a gente tem que estar bem alerta a isso. Eu gosto muito da sua colocação quando você diz assim, dessa necessidade que um tem de olhar o outro, porque na verdade foi uma escolha.
Ninguém é inimigo. As pessoas não estão ali numa relação de inimizade, estão ali por afeto. Salvo se essa relação tiver terminado. Se essa relação tiver terminado, se as pessoas começam a se direcionar de fato para outras pessoas, aí vem uma outra coisa, vem a necessidade da honestidade, de colocar um ponto final no Sim. relacionamento. Eu gosto muito da palavra, sabe, Alessandra? É uma palavra que eu digo muito. Eu converso isso, inclusive, com adolescentes. Eu digo isso muito, essa É, palavra, né? essa frase que eu vou lhe dizer. A necessidade que o ser humano tem de ter responsabilidade afetiva. Eu adoro essas duas palavras. As pessoas precisam entender que as pessoas conquistam outras e que ali gera, a gente está mexendo com a emoção de outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com uma coisinha chamada responsabilidade afetiva, que está relacionado a qual é o meu papel na relação, onde eu estou, o que é que eu quero desse relacionamento, mas eu não posso olhar só para mim. Responsabilidade afetiva é um convite para que eu também olhe a pessoa pela qual eu estou me envolvendo ou que eu estou envolvida. Em um relacionamento, quando você colocou muito bem que a pessoa fica naquele processo do descompromisso, se eu não estiver comprometido com um relacionamento, o relacionamento não vai para Isso. frente. Então eu preciso É, olhar para mim e me comprometer com o outro, ter responsabilidades afetivas com o outro. De outra forma, isso é muito danoso, não só do papel casal, mas do papel ético-moral da pessoa que está constituída nessa relação. Eu levo isso muito a sério, sabe, Alessandro? Eu acho que isso é algo palavra mágica essa, Adriana. Muito legal, assim, você ter falado isso. Muito bem colocado. É responsabilidade, compromisso afetivo, né? perfeito. É a necessidade afetiva, de conexão afetiva que todo ser humano precisa. O sofrimento acontece quando há essa desconexão. E ela Exatamente. pode acontecer por pequenas situações, às vezes um diálogo, né? Uma tentativa de diálogo, na verdade, né? E aí não consegue, né, finalizar isso, não conseguem se entender. Então é necessário que haja esse compromisso, uma vez que eles escolheram estar juntos, né? A não ser que eles pensem, né, num possível, né, rompimento, né, separação, mas que pense bem sobre todas as possibilidades, porque pode haver um engano também, né? Um ou outro pode se sentir prejudicado, mas está muito na interpretação que a pessoa está falando, está fazendo na hora, e muitas vezes é uma interpretação muito emocional que está mascarando, por isso que se torna armadilha, né? Isso. E aí é necessário que a gente preze pelo respeito, pelo esclarecimento, né, para que haja um possível alinhamento de ajustes de comportamento, de atividade que possa ser feito, né, Adriana? Perfeito. Às vezes é um movimento tão simples. Eu digo muito isso, olha. A primeira coisa que eu tenho que perguntar para mim mesma é: eu quero esse relacionamento? Na terapia de casal eu trago muito essa ideia. Eu quero continuar casada com essa pessoa e pergunto: você também quer? Um responder para o outro. Eu de fato quero esse relacionamento. Se chegaram até ali, com certeza. Se não ajustarem bem o relacionamento, com certeza vai ter muito mais vai ser uma forma muito mais, o fim vai ser de uma maneira muito mais equilibrada. A psicoterapia de casal, de toda forma, ela ajuda. E é um mito, sabe, Alessandra? Eu queria falar uma coisa, e às vezes as pessoas Sim. perguntam, Ana, não é se eu for fazer uma terapia de casal, eu vou me separar? Só se você for se separar, você vai se separar Não. da sua terapia de casal. A terapia de casal vai te ajudar a reconhecer essas armadilhas e ver qual é a posição que você quer. Então, se existe amor, existe todas as possibilidades de darmos certo. Se existe amor, se existe amor e a gente está consciente do que a gente quer, tem muita chance de dar certo. Agora, se esse sentimento terminou, é que a gente precisa rever. Mas você colocou muito bem. Enquanto às vezes é um ajuste, às vezes é uma palavra que não foi bem colocada, às vezes é porque a pessoa, uma coisa que eu vejo muito, Alessandra, é que às vezes a pessoa está muito presa nos seus conceitos, muito presa nos seus Isso. pensamentos e não se abrem para o conceito do outro. E numa história é uma ponte, um casal é uma ponte, não é um muro. Um casal não pode ser um muro, o casal tem que ser uma ponte.
Então, se eu É, estou presa nos meus conceitos, eu não vou me abrir para o conceito do outro. Então, o é, Carol, quando chega lá, é um convite. Eu digo, olha, somos agora nós três. E veja só, é um convite. Estou convidando vocês para essa abertura. Convidando vocês para serem pontes. Porque enquanto quiserem continuar muros, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Então, é uma grande reflexão do que você disse. Às vezes são pequenas palavras, posicionamentos, se abrir, abrir mão de determinados conceitos e enxergar que o outro existe. Responsabilidade efetiva acima de tudo. é. Que começa de uma situação lá de trás da infância, né? Por não conseguir expressar os sentimentos, que pode repercutir na vida adulta, gerando um autossacrifício, mas existem caminhos. Eu costumo dizer que na vida a gente sempre tem alternativas, né? Então, se a gente legitima esse sentimento de amor, né, Adriana, e isso pode ser construído, existem os caminhos. Para isso, é necessário que a gente reconheça as nossas limitações e nosso potencial para que a gente vá construindo esses caminhos, né? E não significa, se você baixa a guarda e abre mão do seu conceito para ouvir a outra pessoa, você vai ouvir o raciocínio da outra pessoa. Isso não te torna frágil, não é, Adriana? Não, Perfeito. não torna a outra pessoa frágil ou fraca por estar abrindo mão. É, muito pelo contrário, eu acho. Torna a pessoa mais forte. Muito mais fortalecida. Porque a aceitação, quando o ser humano aceita uma vulnerabilidade dele, isso torna ele muito mais forte. Então, se ele abre mão de um conceito rígido, ele está flexibilizando, ele está se abrindo para o outro. Na verdade, ele está cuidando daquela interseção. Porque o relacionamento é Exato. algo como uma plantinha, como qualquer coisa que a É, gente constrói, que precisa ser regado, precisa de construção, precisa de carinho, precisa de olhar. É importante que o casal veja que o relacionamento é uma interseção, é uma parte de cada um. É a parte que eu me dou nessa história e a parte que esse outro se dá e forma uma terceira coisa. Aquela velha história de a minha metade, lê do engano, não é metade não, é a terceira pessoa. Eu já sou inteira, o outro é inteiro, eu me dou um pouquinho, o outro se dá um pouquinho, e a gente forma essa terceira pessoa, que é exatamente o nosso núcleo sistêmico, que é o nosso núcleo casal. isso. Exato. Que a gente possa se fortalecer cada vez mais diante desse contexto, né, de convivência intensa ou mais intensa em casa, né? Que a gente possa tirar de proveito esse aprendizado e legitimar o que verdadeiramente importa, né? É o relacionamento, é o casal, é o amor, o sentimento, e a gente não se pegar aos detalhes, a gente pensar de uma forma sistêmica, de forma ampla, né? Para a gente construir isso. E aí eu trouxe um trechinho de uma música de Nando Reis. Eu não sou cantor, eu vou recitar, tá bom? Para poder a Você pode gente cantar, deixar a mensagem você é muito especial. que diz assim, ó: para você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, no giz do gesto, o gesto e o jeito, pronto, o piscar dos cílios que o convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber o que fazer para ter o jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você explicação, nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Nando Reis. Muito lindo. E eu quero aproveitar e dizer que tem duas frases que eu gosto muito do Rubem Alves. Uma diz o seguinte:
ostra feliz não faz pérola, né? Então, assim, às vezes a gente precisa dessa arranhada, desse lidar com as diferenças para nos fortalecermos. E uma outra que eu gosto muito diz mais ou menos assim: não haverá borboletas se não passarmos por longas e silenciosas metamorfoses. Às vezes a gente quer um jardim repleto de borboletas, mas a gente não quer passar pelo momento do casulo. E o momento do É mesmo. casulo é fundamental para esse processo de metamorfose. O casal É, está em constante metamorfose. Ele precisa exato. acreditar no seu potencial criativo e no amor, que é o que vai ser realmente a estrutura dessa construção, que muitas vezes vem a ser essa construção desse E fortalecimento da construção. principalmente, e principalmente no amor próprio, no posicionamento, né? Quero agradecer, Adri, a gente está chegando ao final. Obrigado, Ângela, obrigado, Keninho, obrigado, Fábia, obrigado vocês todos e tantos que acompanharam. Obrigado, Adriana. Que sigamos em frente. Então, meu forte abraço a todos, tá bom? E até breve.